Oi, sonhadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco de aprendizado do mundo dos concursos, especificamente para o concurso da Bahia, que foi o último concurso que eu prestei. Mas para isso eu vou contextualizar um pouquinho o que foi iniciar esses estudos e o processo em si. O que acontece? Em agosto, quando saiu o edital, eu estava estudando para os concursos que aparecessem na minha região de Sergipe. Como apareceu esse da Bahia, que é o estado vizinho, eu resolvi fazer. Então, quando saiu o concurso, eu decidi fazer uma coisa diferente do que eu já havia feito estudando para outros concursos. Eu resolvi focar só nele e estudar todos os dias, aconteça o que acontecesse. Então, como eu tinha 3 meses ali do edital até a prova, eu fiz ali o desafio de 90 dias. Em 90 dias, todos os dias eu ia postando lá na minha outra rede social, que eu vou deixar sempre o link aqui abaixo. Então todos os dias eu ia lá e colocava 1 de 90, 2 de 90, 3 de 90. A ideia foi essa. E naquele dia que fosse mais corrido, a minha ideia era estudar mesmo que fosse o mínimo, mesmo que seja assim, 20 minutos, mesmo que fosse só algumas questõezinhas para não perder a constância. E além de estudar todos os dias, focar só nesse concurso. Então o foco era vou estudar e vou estudar. Uma outra coisa que eu fiz assim que saiu o edital foi analisar, é claro, todo o edital, fazer um esqueminha, organizar os conteúdos, esquematizar o edital, notar aquelas informações mais importantes e também a questão de entender como era que eu ia estudar. Foi quando eu resolvi começar a utilizar o ciclo EARA, que eu já falei no vídeo de planejamento, vou deixar aqui abaixo, que é do Fernando Mesquita, lá do blog do FM, que eu vou deixar o link aqui também, que eu super recomendo seguirem ele nas redes sociais. E o ciclo EARA, a base dele, resumidamente, se vocês pesquisem para saber um pouco mais sobre, tem um livro inclusive sobre isso, é que todos os dias teria que ter um momento de revisão, teoria e questões e analisar como foi aquele ciclo de cada disciplina. Então terminou a disciplina, sei lá, você passa 1 hora em cada disciplina. Nessa 1 hora tem que ter tudo isso. Na próxima hora, tudo isso novamente. E dá muito certo, já o spoiler aqui do que eu achei, dá muito certo. E a ideia foi essa. Então, partindo disso, como foi o processo? Durante os 90 dias, muitas coisas aconteceram e aí vem um dos primeiros aprendizados, que é nenhuma preparação é perfeita. Repitam comigo, nenhuma preparação é perfeita. Então, todas as vezes que a gente vê alguém postando, que a gente se compara, que a gente acha, eu não dou certo, eu não consigo fazer assim, eu não consigo estudar todos os dias, você isso, você aquilo, não sei o que. A gente se compara mesmo. Eu me comparo também. Muita gente acaba se comparando. Eu sei porque eu converso com muitas pessoas que estudam para concurso. Também eu dou orientação de estudos. Vou deixar o link da orientação aqui. Tem vagas abertas. Então a gente acaba se comparando mesmo e tem que tentar diminuir isso e observar mais a nossa realidade. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil, um problema familiar, um trabalho que está sugando demais, a rotina mesmo, muita coisa para dar conta. É óbvio que a pessoa não vai dar conta da mesma forma que aquela pessoa que está passando por uma fase boa, que tem um trabalho que é meio período, por exemplo, de uma família que está ali estabilizada. Então é óbvio que a mente da pessoa vai estar diferente e com certeza o ritmo também vai estar e o tempo também. É claro que a gente tem que lidar com essa questão do nosso tempo, não tem um momento, esperar o momento perfeito para começar a estudar. Não tem isso. O momento perfeito é agora, é mesmo no meio do vulco-vulco mesmo. Já que a vida está acontecendo em meio a tudo isso. Esse também é um dos aprendizados. Que não dá para esperar chegar um momento. Não, tenta começar hoje com o que você tem. Eu não tenho acesso à internet sempre. Eu não tenho dinheiro para comprar material. Se ajeita. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa que tem para você baixar e assistir no offline. Naquele caminho até o trabalho, se tiver como, é óbvio. Enquanto você pega um transporte, lê algum conteúdo, alguma coisa, um pouco vai ser melhor do que nada. E aí já vem mais um aprendizado. Mas eu vou primeiro concluir esse da preparação. Como nenhuma preparação é perfeita, eu fui observando que foi uma época que eu mais tentei estudar todos os dias, de domingo a domingo. Eu mais tentei manter a constância. Foi a época assim mesmo de um experimento comigo mesmo, basicamente. E nesse período que eu tentei tanto, que eu fiz de tudo, que teve dias que não deu, só deu 20 minutinhos, eu fui lá e fiz 20 minutinhos. Teve dia que eu não tava com o celular, com o computador e tal, a única coisa que eu tinha acesso ali no celular, eu ia no meu grupo solo, no WhatsApp, e fazia anotações, respondia questões, anotava ali mesmo. Então assim, foi uma época que eu fiz de tudo, mas teve dia que não deu. Simples assim.
não deu. Porque estava muito corrido, porque quando acabou aquela correria veio um cansaço enorme, e que no outro dia tudo precisava começar novamente, então não deu. Ou seja, mesmo tentando tanto, tem dias que, ok, não vai dar. Tem dia que a gente vai estar com a cabeça muito cheia e é melhor não tentar piorar aquilo. É melhor relaxar ali e amanhã é um novo dia. Então, geralmente é o que eu penso. Eu vou pensar o porquê eu não estudei. Foi por falta de disciplina ou foi porque realmente não deu? Então, eu vou observar isso e no próximo dia eu vou tentar fazer melhor, independente da resposta. No próximo dia é um novo dia, é um dia de fazer diferente. Então a ideia é essa. E até que eu ia postando lá no Insta que, ó, dia 14 de 90 em branco, não deu pra fazer nada, não sei o que. Então é mais ou menos isso. E como eu já falei, uma outra coisa é aproveitar o agora. E mesmo em meio à correria, é tentar fazer aquele pouco que você puder, aquele 1% vai ser melhor do que nada. E aí vem esse grande aprendizado que me ajudou a manter essa constância nos dias que eu consegui. Pouco é melhor do que nada. Às vezes eu olhava assim, uma hora, eu preciso de no mínimo uma hora, só tenho 30 minutos, não vou fazer nada. 30 minutos, com mais 30 minutos daquele outro dia corrido, com mais 30 daquele outro dia corrido, já deu 1h30 que você vai poder ter estudado ou você vai poder não ter feito nada. Então é uma opção. E é aquela coisa, de pequenas gotinhas se faz um oceano. É um post que eu fiz há um tempo atrás lá no Insta. Uma reflexão bastante interessante, vou deixar aqui embaixo também. Então vamos tentar observar tudo isso também. Que o a hora é agora, nenhuma preparação é perfeita e a soma de vários poucos vai dar algo muito grande que a gente nem imagina. E vai ser no meio. E se, por exemplo, se a sua vida for muito corrida e você só tiver esses poucos, daqui a um mês você vai ter uma junção desse monte de poucos ou você vai ter uma junção de um monte de nadas que não foram feitos? Fica a reflexão. Uma outra coisa que eu aprendi bastante foi sobre eu deveria, uma reflexão, na verdade, uma autoavaliação, é que eu deveria ter diminuído ainda mais distrações, ter baixado distrações e ter aumentado o descanso. Porque, por exemplo, tô de boa agora, vou mexer na internet. Só que mexer nas redes sociais é algo que é cientificamente comprovado, que é algo que deixa a gente mais ansiosos, mais cansados, na verdade, gasta muito ali o cérebro. Também gasta o cérebro também, deixa a gente tanto ansioso porque tem muita coisa, você quer ver mais, não sei o que. E aumenta essa questão do vício mesmo, propriamente. Então é algo assim que tem que ser evitado, principalmente quando você está em uma fase assim. Então, por exemplo, eram só 3 meses. Dava pra ter aguentado mais. Eu não tô falando que é pra ficar sem, até porque eu trabalho com internet. Mas é algo que dá pra ser equilibrado e é o que dá pra ser diminuído. Pra ser usado no momento certo. Por exemplo, todos os dias digamos que eu procrastinei 20 minutos nas redes sociais. Durante uma semana, esse monte de 20 minutinhos procrastinado, que acaba gerando um sentimento negativo, de nossa, eu não consegui, nossa, eu poderia ter feito melhor, e um arrependimento, esse monte de 20 minutinhos poderia ter sido juntos para assistir um filme no final de semana depois de ter feito tudo que eu queria. E aí era só relaxar, era um prêmio por ter feito tudo aquilo. Então é uma ideia também, dá para trabalhar com recompensas a nós mesmos e consequências negativas também. Então dá para tirar algo da nossa rotina, dá para colocar algo, como por exemplo, se eu estudar tal coisa, eu vou comer aquele chocolate que eu gosto, alguma coisa assim. Então é um estímulo-resposta aí que você pode ir trabalhando. Além disso, vem a questão do ciclo EARA. Eu comecei utilizando ele, mas ao longo da preparação foi ficando um pouco capenga em alguns pontos, então eu acabei que eu não utilizei tanto. Mas no início eu comecei utilizando e eu gostei bastante. Então todos os dias eu pegava a ler. Primeiro conteúdo era português. Então eu pegava uns 10 minutinhos e fazia uma revisão do que eu já sabia de português da última aula, por exemplo, se o conteúdo era verbo. Então fazia uma revisão ali oral, ou dava uma pincelada naqueles pontos principais, pegava meu flashcards, alguma coisa assim, do que eu sabia daquele conteúdo. Beleza. Depois passava mais, digamos que uns 30 minutos, depende bastante da quantidade de tempo que você tem de estudos, da quantidade de conteúdos do dia e tudo mais. 30 minutos de teoria. Então é hora de dar play na aula, no PDF, enfim. E depois mais uns 20 minutos, digamos, 15, 20, de questões daquele conteúdo que acabou de estudar.
certo. Você acabou de estudar, você não sabe muita coisa, beleza, mas é interessante porque você começa a conhecer e você vê se aquele pouquinho que você viu, você já aprendeu alguma coisinha. E já pega ali pouquíssimas questões mesmo, não tem problema. O importante é realmente ter esse treinamento. E nos 5 minutinhos final, digamos que sobrou ali 5 minutinhos, você divide certinho, dependendo da quantidade de tempo que você estude. Então, digamos que eu peguei 10, mais 30 de teoria, 40, mais 10 de questões, mais 15 de questões, 55. E aí 5 minutinhos é de descanso. Nesse descanso ideal é só dar aquela uma relaxada na mente para poder voltar com tudo, para reiniciar. É basicamente isso. E aí nesses 5 minutinhos reinicia e começa tudo de novo. Depende bastante que você pode estabelecer ciclos diferentes. Eu posso trazer um vídeo até sobre ciclos de estudos. Sessões de estudos. Então você pode estabelecer ciclos de 10 minutos de descanso, ou você pode fazer aquele estilo Pomodoro, que você passa 20 estudando, aí passa 5, pausa, depois mais 20. Então depende bastante do quanto você vê que consegue focar. E uma das coisas que as redes sociais acabam atrapalhando, a internet em geral, é que a gente fica... são tanta coisa para pegar informação que quando é momento de focar em algo, a gente sente mais dificuldade nisso. Então, vamos tentar lapidar tudo isso. É uma coisa que eu também aprendi. Eu fiz uma colinha para saber, para não esquecer de nenhum dos aprendizados, mas basicamente foram esses aprendizados. E também em relação ao planejamento, a importância de ter algo sempre ali. Eu fiz um planejamento e eu deixava pregado na parede, como eu sempre deixo, e ia acompanhando. E aí vem mais um aprendizado. Teve momentos que eu fui me perdendo e não fui fazendo esse acompanhamento. E isso me desestabilizou, porque esse acompanhamento tá ali o tempo todo. Fiz tal coisa, vou lá, grifo, tá ok, tal coisa. Então, isso ajuda demais. E teve momentos que eu me desestabilizei. E um grande aprendizado em relação ao último mês de prova. Como alguns momentos foram ficando mais capengas, assim, da preparação, no último mês eu tava, tá, e agora? E aí eu parei e digo, não, vou avaliar. De tudo que eu tenho aqui nesse edital, o que é mais essencial para eu pegar nesse último mês? De tudo que eu tenho aqui, o que é muito bom que eu já vi que eu preciso revisar urgentemente? Então eu fiz uma avaliação, fiz um planejamento e fui. E a última semana eu estava já muito cansada, eu não estudei da forma que deveria ser. Então nos últimos dias eu não estudei mais nada. A minha ideia era estudar a última semana, muita revisão. E no sábado anterior da prova, só relaxar. Mas ali na quinta, na sexta já pulei pro sábado, já fiquei ali só relaxando. E nos outros dias foi um pouco assim difícil, então assim, eu não consegui fazer tanto do quanto eu gostaria. E redação também, redação e simulado. É uma coisa que eu sei que é muito importante, que eu sempre falo quanto é importante, mas eu deveria ter feito mais. Então, assim, no geral, foi um desafio que eu fiz pra mim. E agora, ao final desse desafio, eu compartilho com vocês o quanto tudo foi importante, foi gratificante e o quanto ressignificou tudo pra mim, pra essa nova fase. Agora, planejamento pronto, sem edital, o que eu vou fazer a partir de agora? Uma das coisas, eu quero manter o ciclo EARA, eu quero utilizar ele de fato, trabalhar com isso das distrações e do descanso, e também observar essa questão do simulado, da redação. Então, tudo isso eu preciso fazer mais, aumentar mesmo. E em relação à constância, realmente eu preciso dar continuidade, porque foi algo que eu fui conseguindo, mas por diversos motivos ali ao longo do percurso foi ficando mais difícil ali, principalmente no final. Mas faz parte, depois de um pique, assim, muitos dias naquela coisa toda, então faltou ali algumas pausas ao longo do período para que eu não chegasse no final tão exausta. E aí ficam as dicas para todos vocês, lembrando primeiramente que o pouco é muito melhor do que nada. Vamos fazer o nosso pouco de cada dia, o nosso 1% de cada dia. O meu 1% vai ser bem diferente do seu 1%. Talvez o meu 1% sejam 20 minutos de uma leitura rápida. E talvez o seu 1% sejam 2 horas de estudo para você que estuda, sei lá, 5. Então, é tudo muito relativo. E, claro, nenhuma preparação é perfeita. Até o próximo vídeo.